Bom dia. Jeremias capítulo 1. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, dirás, e tudo quanto te mandar, dirás, e não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal para todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à esquerda das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para livrar-te. Então veja bem, aqui o Senhor
está usando Jeremias, levantou Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser um profeta do Reino do Sul, em Judá. Seu ministério abrangeu os últimos 40 anos da nação, inclusive os dias que precederam a destruição de Jerusalém e deportação do povo de Deus à Babilônia, nos anos 627 a 586 a.C. Ministrou durante o reinado de Josias, de Joacás, de Joaquim, de Joaquim e de Zedequias. Durante esse período, a nação manteve-se rebelde contra Deus e confiava em suas alianças políticas para conseguir livrar-se dos inimigos. Jeremias conclamou o povo a arrepender-se dos seus pecados e os advertiu que não escapariam do castigo por rejeitar a Deus e a sua lei. Por causa da sua mensagem de julgamento e da sua devoção ao Senhor, Jeremias enfrentou muitas oposições e sofrimento. Então, Jeremias, ele tinha fé, ele se dispôs a obedecer, a andar em obediência e fidelidade à palavra de Deus. Então, Deus, falando para Jeremias, que antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que ele seria profeta. Assim como Deus tinha um plano para a vida de Jeremias, ele também tem um plano para cada um de nós, para cada pessoa. Seu alvo é que o cristão viva segundo a vontade e deixe que ele, Deus, cumpra seu plano em sua vida. Assim como no caso de Jeremias, viver segundo o plano de Deus pode significar sofrimento, porém Deus sempre opera visando o melhor para nós, o melhor para mim e o melhor para você. Temos que aprender a depender totalmente de Deus e quebrar todas as alianças de uma vida mundana para estar na total dependência do Senhor. Então Deus fala no versículo 8 para Jeremias não temer. Ao iniciar seu ministério profético, Jeremias era muito jovem. Ele hesitou e temeu ante a extraordinária missão de falar a palavra do Senhor aos anciões de Jerusalém. Então, eram pessoas idosas que ele temeu em falar com aquele povo. Eram seus parentes, seus amigos. Em todo o tempo, Deus o assistiu com a promessa de que estaria com ele e lhe daria poder para cumprir sua chamada. Não importa qual a tarefa que você esteja executando para Deus, Ele sempre promete a sua presença e ajuda constante se você permanecer firme com sua fé posta nele. Então Jeremias começou a falar igualzinho falou outros profetas. No versículo 9, Jeremias, ele começou a dizer ao Senhor que ele
as palavras, ele era como criança. Então, Deus, ele tinha dificuldade na fala, porque ele era jovem ainda. Então, Deus foi e tocou na boca dele e falou: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que é diferente de adivinhação. Aqui, Deus garante a Jeremias que sua mensagem profética seria inspirada através da palavra dele e por ele, pelo seu espírito. As palavras do profeta seriam as palavras de Deus. Então, convicto disso, Jeremias nunca usou de subterfúgio com a palavra de Deus, nem tampouco a modificou. Então, Deus também colocou Jeremias em uma posição de autoridade. Então, a mensagem de Jeremias continha partes ligadas a juízo e também de restauração. No entanto, por causa do período da história de Israel em que Jeremias profetizou, sua mensagem enfocava em primeiro plano o castigo e a condenação. A nação desviada de Israel tinha de ser derribada antes de Deus plantá-la e edificá-la novamente. Então Deus usou aí a vara de amendoeira. No versículo 11. Jeremias, o que tu vê aí? Aí Jeremias disse: uma vara de amendoeira. Então a amendoeira é a primeira árvore que brota na primavera. Esta visão subentendia duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus, através de Jeremias, cumprir-se-ia rapidamente. E segundo, o povo reconheceria que Deus estava em ação e controlando o curso da história para cumprir os seus propósitos aqui na terra. E o que acontece? Lá em Números você pode observar que a vara de amendoeiras de Arão foi a única que brotou. No versículo 14, o Senhor fala que do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, esse versículo ele refere-se aos ataques da Babilônia contra Judá e o cerco de Jerusalém. Uma invasão maciça viria do norte, porque o povo de Deus o abandonara e oferecia sacrifícios a outros deuses e adorava a obra das suas próprias mãos. Então, eles tinham costumes de adorar pedaço de pau, pedaço de madeira. Eles tinham os costumes das pessoas que não tinham o temor de Deus. No versículo 18, eis que tenho por cidade forte e por coluna de ferro. Então, embora Jeremias fosse um jovem moderado, Deus colocou ferro, entre aspas, ferro espiritual na sua personalidade. E assim fê-lo o mais forte, o mais destemido e corajoso de todos os profetas. Deus pode usar, Ele pode usar você, Ele pode usar a mim, Ele pode usar o cristão
muito além das suas potencialidades e talentos naturais. E o Senhor fala ainda no versículo 19: pelejarão contra ti. Então Jeremias foi avisado de que os reis de Judá, os funcionários do Estado, os sacerdotes e até mesmo o povo comum resistiriam a ele e à mensagem a que foi chamado a proclamar. Então o profeta, ele recebeu ânimo para falar com ousadia e firmeza de convicções, pois Deus prometera que estaria com ele. Deus lhe garantiu que os seus inimigos não poderiam vencê-lo. Deus sempre fica ao lado dos seus servos fiéis que declaram a verdade divina, aqueles que vivem distanciados da sua palavra e conformados com o mundo, Deus não usa. É por isso que a gente vê muitas coisas dentro das igrejas que a pessoa fala que é profeta de Deus e, no entanto, está pregando heresias, não está pregando a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia! Esta é a palavra de Deus. Nós devemos ler, contemplar, refletir, trazer para a nossa vida. O que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? Será que eu estou andando em conformidade com a palavra do Senhor? Então aqui eu faço leitura de acordo com a palavra do Senhor, porque muitas pessoas não sabem ler. Por onde eu estou andando, muitos jovens não sabem ler. E eu falo a você, jovem, busque estudar, busque aprender a ler, que é para você buscar a ler a palavra de Deus, para não somente ouvir falar, mas para você conhecer a palavra. Então, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, contemple a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus na sua vida. E no momento certo, na hora certa, você vai poder usá-la e não pregar heresias. Essa que vos fala é pastora Rizoneide Almeida Vasconcelos. A paz do Senhor e um bom dia a todos.